E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como fazer uma operação, suporte, resistência, entendendo a movimentação gráfica, para que você esteja sempre a favor do movimento da tendência e não corra o risco, de tomar uns loss bobos assim em fechamento de regiões. Olha só, a movimentação do gráfico foi tão rápida aqui por causa da volatilidade, ele estava fechando praticamente um doji aqui. Quando eu entrei, ele veio, fechou num candle de baixo. A minha entrada computou em cima, onde estava praticamente o fechamento do doji, porque eu sei que aqui é uma região de compra. É isso que eu ia falar. Agora o preço, o que ele tem que fazer? Tem que fazer um candle pelo menos até a máxima dessa região para eu não ficar de fora do movimento. Ó. Perfeito, né, pessoal? Movimento padrão do gráfico, ó, região de compra, região de demanda, fazendo movimento de compra. Eu até assustei aqui quando ele fechou um candle de baixa, que poderia me tirar do trade, mas agora eu acho que não vai me tirar mais do trade não, né? Ainda tem 7 segundos, ó. Vamos aguardar o movimento. Tá lá. Perfeito, perfeito, ó. Movimento clássico, tá? Movimento clássico. Se você percebeu a entrada, quando eu fiz o movimento de entrada, ó, só para didaticamente ficar melhor. Quando eu fiz o movimento de entrada, aqui tinha praticamente um doji aqui, né? O movimento aqui era um doji, ó. Tava assim, ó. O gráfico tava assim. E eu fiz minha compra. Porque o pensamento é de compra. Ele acabou fechando no último segundo um candle negativo, mas olha só, ele está numa região de suporte. Ele está numa região onde o gráfico mostra para mim que é uma demanda, que eu posso fazer uma compra. Então, dentro das movimentações do gráfico, eu posso pensar em fazer as minhas compras e minhas vendas. Por isso que você tem que aprender a comprar ou vender. Ó, agora aconteceu. O preço rompe região com candle gigante. Movimentação bem sem lógica aqui, sem razão, esse rompimento, mas o preço vai voltar aqui ainda. Entendeu? Então, se o preço está consolidado ali naquela região, eu tenho que ir de acordo com aquilo que o movimento está me mostrando. Olha só, se o preço chega aqui, é comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, se ele está trabalhando em uma sequência alternada, por isso que é uma consolidação, o único pensamento que eu tenho é fazer uma compra aqui nessa região. Não tem outro pensamento a fazer. Pelo menos tecnicamente é o que eu tenho que fazer, tá bom? Compreendeu a entrada? Perfeito, maravilha. Vamos para um outro ativo? Você que está chegando agora, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Aqui nós estudamos análise gráfica. Olha que região linda. Essa região aqui é linda, linda, linda. Vou fazer minha compra aqui, ó, região linda, região de compra. Vamos ver como que o preço vai se comportar aqui nessa região. Muitos alunos operam essa região aqui de forma perfeita. É um dos grandes trunfos de um analista gráfico, ele saber exatamente um ponto de equilíbrio do gráfico. O que é um ponto de equilíbrio do gráfico? É quando as tendências, ela deixa no rastreio da movimentação um ponto onde diz para você, ó, aqui é o meio da tendência. E a partir desse momento, essa tendência ela pode buscar 100% em uma resistência ou 100% em um suporte. E é exatamente o que o gráfico está fazendo aqui. Exatamente o que ele está fazendo aqui. Ele chega em região de 50%, ele me mostra que está em região de 50%, está lá, ó. E deixa o que aqui, ó? Ele deixou um padrão aqui de vela mostrando para mim aqui, ó, que ele não tem força, pelo menos agora, para buscar fundo. Então ele pode querer buscar topo. Olha só, quando eu divido em canais, pessoal, e eu sempre falo para vocês fazerem divisões de canal, olha só, eu consigo ver aqui, ó,
o que eu falo todos os dias para você. Eu consigo ver aqui, ó, a região de suporte, que fica em 100%. Eu consigo ver a região de resistência, que fica em 100%. E eu consigo ver nitidamente a região de 50% do gráfico no movimento, onde, neste movimento, eu tenho expectativa. O preço vai subir ou vai descer? Eu não tenho como saber no exato momento. Eu só vou saber se o preço vai subir ou vai descer a partir do momento que o candle me mostra aqui, ó, na região. E olha como que ele chega. Olha como ele chega na região, deixando o padrão, mostrando fraqueza nessa região, pelo menos para eu fazer uma compra. Ele faz a correção, agora ele pode muito bem, depois da correção, mesmo porque, ó, olha como está trabalhando a tendência, fazer rompimento e começar a buscar a região. Perfeito? Perfeito, porque olha como que a tendência está trabalhando. Normal, a partir do momento que os compradores ganharam todo esse espaço aqui, ó, agora o que os vendedores vão fazer? Os vendedores vão tentar recuperar todo o investimento perdido, né, na desvalorização do GBP em relação ao JPY. Então é normal. Só que no exato momento que ele chega nessa região, ele me mostra a possibilidade de uma pequena compra, uma pequena correção da tendência. E é aí que mora as técnicas, pessoal. É aí que você domina o gráfico. É aí que você olha para o gráfico e entende o que fazer. Existe uma diferença das pessoas que sabem o que fazer e o que não sabem o que fazer. Apenas saem apertando o botão como se não houvesse amanhã. Aqui, como eu fiz essa entrada em Euro GBP, ó, no exato momento que eu poderia comprar, nesta região aqui, e depois no exato momento em GBP JPY, onde eu poderia comprar também nessa região. Isso é a técnica. Por quê? Você tem que aprender como analisar o gráfico aprender a analisar o gráfico e identificar os pontos fortes para operar em suporte e resistência. Então, a partir do momento que você vai fazer a sua análise, você aprende como analisar o gráfico, você vai identificar os pontos fortes que ficam em região de suporte e resistência para você fazer a sua entrada. Uma vez perguntaram assim para mim, Cadu, mas você fala muito suporte e resistência, você não opera a tendência? É que a pessoa não está no treinamento, né? Toda tendência, pessoal, eu tenho que analisar suporte e resistência. Todo suporte e resistência eu tenho que analisar a tendência. Elas trabalham juntos. Não existe um movimento de tendência que você não analise suporte e resistência. Não existe um movimento de suporte e resistência que você não analise tendência. E aí tem a aplicação dos padrões de vela, como eu acabei de falar aqui. Por isso que eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis este book, onde em 37 páginas eu falo sobre os 16 padrões que eu acho mais importante sobre aplicação ali dos candles. Você pode baixar inteiramente grátis aqui, ó, um dos links oficiais do meu canal, no Telegram, que está aqui. Tem também aqui o meu Instagram, tem meu WhatsApp para você tirar dúvida e tem também o link de acesso ao treinamento. Uma vez feito o acesso, ele está aberto 24 horas por dia, você recebe um e-mail para você fazer a sua senha e já começar a estudar e ter suporte diretamente comigo, tá bom? Os links também estão aí na descrição do vídeo e também fixado aí no primeiro comentário. Quando você entra aqui, ó, aqui no meu canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, você clica na mensagem fixada, abre os dois links e aí você escolhe qual você quer fazer o download do e-book, tá? Para você estudar inteiramente grátis, para você ter acesso. Aqui você vê resultados de alunos, ó, você vê o aluno fazendo uma entrada aqui perfeita após um padrão de vela. Por isso esse é o entendimento, é saber analisar o gráfico de forma correta. Quem fez essa entrada aqui foi o Pedro, ó, operando de madrugada. Aqui também o Ricardo, operando de madrugada, ó, 4 e pouco da manhã. Aqui você vê o Alessandro também, ó, batendo meta, perfeito, Alessandro. Ricardo que antes tinha feito um 3-1 também. Rosivaldo, ó, 4-0, Wagner 8-0, Wagner já é figurinha carimbada aqui, 3-1 aqui do Jailson, 3-1, André com muita paciência sobre o trader, é isso aí, a paciência diz muito sobre o trader, exatamente André. Tiago batendo meta aqui, ó, estudos, técnica e paciência, gratidão Cadu, exatamente Tiago, é exatamente essa a vida de um trader.
aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube. Alessandra aqui batendo meta de novo, ó. Janaína, meus parabéns, Janaína. Janaína, aluna nova, ó, já fazendo uma sequência linda, batendo meta. Tiago, novamente, Ionildo aqui batendo meta. Wesley aqui, ó, batendo meta. Diego, 6-1. Vocês veem aqui muitos alunos novos. Leonardo também, ó, todo dia igual, exatamente. Silvio, 23-3, pessoal. Olha isso aqui, o Silvio, ó. 23-3. Então, pessoal, depois vocês entram aqui, acompanhem os alunos, tá? Para você aprender mais com os alunos sobre análise gráfica. Então, quando você aprende a analisar o gráfico, você vai justamente aprender isso. Você vai aprender a fazer uma análise, entender as regiões, entender os pontos fortes. Aprenda como analisar o gráfico, identifique os pontos fortes. E aí você vai esperar o preço fazer os movimentos para você fazer a sua entrada. Por quê? Porque você vai aliar a análise do preço junto com todo a causa do movimento. Este contexto aqui vai dar oportunidade para você fazer uma entrada de venda ou de compra. Não adianta você sair apertando o botão como se não houvesse amanhã. Você precisa saber analisar o gráfico de forma correta, entendeu? Como eu fiz aqui em Euro GBP, ó, o preço retornou naquela região, né? Tá muito feio esse ativo, né, gente? Eu peguei exatamente na consolidação aqui, no último momento da consolidação. Agora GBP-JPY, peguei aqui exatamente na região de equilíbrio, né, de 50%. Ainda onde ele está querendo romper, ainda não conseguiu romper a região, mas está aqui brigando. Vamos ver um outro ativo? GBP-USD. Os GBPs estão muito agitados, né? Cheguei aqui tarde no movimento, deixa eu ver. Cheguei tarde aqui no movimento, ó. Preço fez movimentação. Preço querendo fazer sair ali desse ponto, né? A força aqui é uma força muito forte de baixa, mas o preço não tem força nem para romper, nem para comprar. Ele está travado aqui nessa região. Confesso a você que dá até vontade de comprar ali naquela região, mas por enquanto era melhor comprar ele, vender mais caro, né? Não está numa região ainda propícia para isso. Vamos aguardar um movimento. Ó. Vou sair do GBP USD. Os gráficos agora começaram a aparentar um pouco sem lógica, né? Euro JPY, vamos dar uma olhada em Euro JPY. Ó, Euro JPY já fez uma movimentação interessante. Ó. Vou traçar uma linha aqui para entender o Euro JPY. Já fez uma movimentação aqui nessa região. Ó. Já fez movimentação aqui nessa região. Está chegando em 50% do movimento. E depois aqui tem 100% do movimento aqui, ó. Olha só, olha essa análise. Vamos aguardar o movimento agora do ativo aqui. Olha só, você acha que ele tem força para buscar a região mais acima? Ou aqui é uma região que ele já pode fazer uma correção? O que você entende ali do gráfico? Para mim, ele vai fazer a mesma movimentação que ele fez aqui, ó. Aqui ele fez uma onda buscando topo, aqui ele vai fazer uma onda buscando topo. Agora, qual é o ponto que ele pode corrigir ou não do gráfico? É aí que está o ponto forte. Esse 50% aqui é igual aquele 50% que eu mostrei para você em GBP-JPY? Claro que não, né, pessoal? Esse 50% aqui é numa micro-região. A outra entrada lá em GBP-JPY, nós estávamos vendo os 50% de uma tendência. É um movimento totalmente diferente. É um movimento totalmente diferente. Então aqui nessa região que é 50%, por que eu vou fazer um movimento de venda aqui nessa região? Deixa o gráfico caminhar, deixa o gráfico procurar uma região melhor. Inclusive, ó, ele não chegou ainda no ponto ideal. Vamos um outro ativo enquanto o Euro JPY está trabalhando lá. O USD-JPY, vamos dar uma olhada, o USD-JPY. Tem nada aqui em USD-JPY. Ó, Euro-JPY está chegando lá no movimento. Ó,
Euro-USD, né? O Euro-USD é o último ativo aberto aqui na região. Ele está fazendo um movimento, ó, muito parecido com o Euro-JPY. Ele está fazendo um movimento muito parecido. Olha só, se eu fizer assim, eu não consigo ver nada, né, no ativo. Ó. Agora aqui eu já aumento, já consigo ver ele trabalhando nessa região. Preciso esperar o movimento chegar ali no gráfico. Ó, Euro-JPY ainda não chegou. Euro-USD já está no movimento que eu posso pensar em venda. Vou entrar aqui em Euro-USD, pessoal. Por quê? Olha só o que é você analisar o gráfico. Eu comecei a abrir 1, 2, 3 ativos aqui para você. Qual que é o entendimento gráfico aqui? Eu preciso escolher um ponto bom, um ponto forte. Aqui, ó, nesse exato momento aqui, para mim, do euro, USD, ó, vou entrar com mais 2 taxas. Ainda é um ponto bom. Aqui é um ponto bom. Aqui, como em euro JPY, também é um ponto bom. Essa região aqui em cima. Deixa eu tirar a linha para você entender. Só que o gráfico não está chegando lá, ó. Ele veio para o meio do caminho. Agora em euro USD, ó, ele já foi buscar aquela região. Ele foi buscar com força, retornou, fez movimentação, quis fazer rompimento da região, mas eu acredito que é um ponto forte dentro do movimento gráfico. Por isso que eu já entrei com mais 2 taxas. Vamos ver o que vai fazer, ó, vamos lá. Não computou as 3 taxas, não tem problema. Mas olha só, é o mesmo movimento gráfico, ó. O Euro-JPY é o mesmo movimento gráfico, praticamente é o mesmo padrão. Só que aqui, dentro desse contexto gráfico, qual que é o ponto forte aqui? É este topo. Conseguiu entender? Por isso que eu tenho que aprender como analisar o gráfico para identificar os pontos fortes de entrada em suporte e resistência. Então, qual que é o ponto forte aqui? O ponto forte aqui, ó, é este topo. Opa, não era isso, né? É este topo. Só que o preço, ó, ele está brigando aqui nesse outro topo, ó, nesse outro topo. Cabe a mim ter paciência, como diz ali o aluno André, né? Esperar o preço chegar nessa região para depois eu saber o que eu vou fazer. Eu tenho que aguardar, eu tenho que ter paciência. Quando eu abro aqui o Euro-USD, por mais que está muito volátil o gráfico, olha o que eu vejo. Qual que é a melhor região, ponto forte aqui, ó? É justamente este topo aqui, ó. Este topo. Quando eu faço a minha entrada aqui, a primeira entrada, ele está nessa região aqui, ó, de fundo desse pequeno candle, com o topo desse outro candle, já dentro dessa região, ó, porque o gráfico forma a região do fechamento do corpo, a máxima do pavio. Então, quando eu chego aqui nessa região, ó, tudo isso aqui, ó, é resistência. Tudo isso é resistência. E ali eu já entendo como ponto forte. Então aqui eu tenho meu ponto forte. Aqui eu tenho meu ponto forte. Quando ele chega nessa região, eu já faço uma entrada. O preço busca a máxima do pavio. Eu faço 2 entradas de novo, porque você entendeu quando o Cadu faz mais de uma entrada, mais de uma taxa na região, por quê? Porque dentro da análise do gráfico, ali é o ponto forte. Sendo o ponto forte dentro daquele contexto, entendendo qual é a causa do movimento, entendendo o preço e a lógica ali na região, o que eu vou fazer? Eu vou operar o suporte e resistência, aliando a tendência. Então eu vou fazer uma entrada em suporte e resistência, no mesmo sentido da tendência, com padrão de vela, dentro de um contexto gráfico. Então, por mais que o gráfico está cheio de pavio, ó, que você pode ver, esse é o problema do gráfico cheio de pavio, que pode existir essas possibilidades. Tanto é que eu entro com uma taxa no fechamento, entro com 2 taxas ali no fechamento, e o que acontece no gráfico? Ó, ele derrete. Conseguiu entender? Ele derrete. Então, qual que é o ponto forte aqui, ó, dessa região? É este topo. Isso aqui é um topo, pessoal. Ó. Isso aqui é um padrão de vela. Ele forma um topo. Só que a região, ela já é definida aqui, ó, do fechamento dessa região aqui, a máxima dessa região aqui. Ó, por que vocês perdem. Gráfico chega nessa região, eu já faço minha venda. Preço sobe, busca, região novamente, ó, e veio buscar esse paviozinho aqui, ó, no meio do caminho da onde? No meio do caminho dessa região de resistência.
que eu chamo região de resistência. Então, isso aqui é o ponto forte. Eu chamo de resistência não, né? A análise gráfica chama de resistência. Isso aqui é o ponto forte, pessoal. Eu não posso deixar de fazer um trade nessa região só porque eu vi que o gráfico avançou mais um pouco, ou subiu mais um pouco ali. É aí que eu entro, então, com mais duas taxas. E olha o que acontece com o preço. Cai. Você entendeu a identificar um ponto forte? Então, qual é o cuidado que você deve ter quando você vai analisar o gráfico para identificar o ponto forte? Existem movimentos gráficos, por exemplo, ó, esse ponto aqui é muito bom, tanto é que ele foi buscar o pavio ali. Por que que ele é bom? Porque ele está no meio, no 50% desse caminho aqui. Ó. Conseguiu compreender? Ele está no 50% deste movimento, no meio do caminho. Então, a partir do momento que você identificou o ponto forte, faz lá a sua marcação, você vai esperar um padrão. Este padrão de fechamento de região aqui, eu consigo ver gaps. Olha só, para quem está no treinamento, tá, ó, eu consigo ver gaps aqui. Ó. Não sei se você vê, né, mas eu consigo ver gaps, eu consigo entender o gráfico chegando, perdendo força na região. E ali é a minha entrada. Ali é a minha entrada. Eu já tenho a convicção, eu já sei qual é o ponto. Tanto é que eu fiquei esperando aqui o euro JPY fazer o movimento, ó, e ele não foi buscar, retornou. Como ele não foi lá, desisti dele e voltei aqui em euro USD. Ah, Cadu, mas agora o preço está indo fazer rompimento da região. É óbvio, pessoal. É que você não está no treinamento, né? Quem está no treinamento não vai entender. Olha o que está acontecendo com o gráfico. Ele está fazendo o movimento 4, tá? Quem está aí no treinamento, ó, o movimento 4 do módulo 4, tá bom? É normal, é isso mesmo que ele vai fazer. Então, quando você aprende a analisar o gráfico e identificar o ponto forte para operar o seu suporte e resistência, você começa a mudar toda a sua visão do gráfico. Porque assim como eu fiz aqui em euro GBP, você faz entrada com convicção. Você faz entrada sabendo o que o gráfico está fazendo. Aqui em GBP JPY, ó, sabendo o que o gráfico está fazendo, um movimentinho de correção de tendência, depois ela continua. Euro USD, movimento de correção de tendência, depois ela continua. Por que que ela continua? Porque ela vai ter que correr atrás, ó, de todo esse movimento de queda que houve. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Então, aprenda como analisar o gráfico e identificar os pontos fortes em região de suporte e resistência. Isso vai fazer com que você faça menos entradas, seja mais assertivo, mais consistente. Uma oportunidade do dia, duas que seja, não importa. Você tem que fazer a sua análise de forma correta, na melhor região, no melhor ponto de entrada, aplicar o seu padrão de vela. Eu deixo um e-book aí dos padrões de vela. E assim você vai conseguir compreender o gráfico e seu contexto. Quem está no treinamento, ou você que quer fazer parte, inclusive os links estão abaixo aí na descrição do vídeo, você vai aprender todo esse passo a passo, pessoal, esse método, onde você consegue identificar dentro do contexto gráfico o ponto forte. Aprenda a analisar o gráfico e identificar o ponto forte. O que seria o ponto forte, né? Ponto forte aqui é o ponto de liquidez, o ponto de suporte e resistência que realmente vai fazer um padrão de reversão do mercado. Ou mesmo que ele seja forte e ele seja rompido, esse ponto vai servir de continuidade do movimento do mercado. Então ali é um ponto forte para uma reversão, é um ponto forte para uma continuidade do preço. Reversão que eu digo de valorização ou desvalorização de preço, ou quantidade de valorização ou desvalorização do preço. Então, o gráfico a gente vai analisando dessa forma, a gente vai entendendo o melhor momento para operar, como analisar, identificar ponto forte em região de suporte e resistência. Assim, você aplica o seu padrão de vela após ele fazer toda a movimentação. Eu costumo dizer para o pessoal, né, que quem faz todo o movimento, pessoal, é o gráfico. O que você tem que fazer é simplesmente apertar o botão. Você tem que saber fazer a leitura do gráfico, entender o contexto, identificar o ponto forte, ver como que a tendência está trabalhando, saber que aquilo ali é um suporte e resistência forte, fazer a entrada após padrão de vela
dentro de contexto. É um passo a passo, são regras a serem seguidas. A análise gráfica, ela é técnica, muito técnica. Quanto mais técnica você tem, quanto mais raciocínio lógico você tem, quanto mais lógica e razão o gráfico trabalha, mais assertivo será sua entrada. Conseguiu compreender? Olha só o ponto forte que eu entrei ali, ó, o preço ainda tentou subir, ó, e ainda ele está caindo, tá vendo, ó, na venda ali da região. Para você entender, ó, como o ponto é forte, eu peguei ele no meio do caminho, agora ele foi lá no pavio, buscou o pavio e está caindo, para você entender como realmente é um ponto forte, ó. Olha só, ele não rompeu a região aqui, ó, fiz a minha entrada, ele foi lá agora buscar aqui, ó, o máximo do pavio, que eu falo para você que faz parte da região, e está caindo. Entendeu? Quando você consegue identificar isso no gráfico através dos padrões, através dos movimentos do gráfico, dentro do contexto, quando você aprende a ler isso aí, pena que não computou as 3 taxas ali, né? Você começa a ver o gráfico com outros olhos. É como se as escamas dos olhos caíssem e você soubesse realmente o que o gráfico está fazendo. Tá bom, pessoal? 3 oportunidades aqui, 3 entradas, 3 taxas, pena que essa não computou as 3. Tá ótimo, sessão batida com sucesso, meta alcançada. Qualquer dúvida, só entrar em contato aí via WhatsApp, Instagram, pelos links que eu deixo aqui abaixo. Baixe seu e-book, quer vir para o treinamento? Te espero do lado de cá. Qualquer dúvida é só falar comigo. Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações, isso ajuda muito o canal, pessoal. E deixa lá nos comentários, ponto forte. E vamos juntos aí crescer em entendimento e aprender realmente como analisa um gráfico, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração, até amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!